Fala, Squad do Poder! Fala, povo lindo do Squad mais perfeito sem defeitos desse país. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cálculo de fórmulas químicas, fórmula centesimal, fórmula mínima e fórmula molecular. É um tema simples, porém com bastante continha e que você precisa se preparar. Então é aquele tema que eu falo para você que você precisa dar uma olhadinha sempre em matemática básica para reparar um pouco daqueles erros que você tem, que você comete em relação a multiplicação, divisão, vírgula, essas coisas mais. Então, prepara, vem comigo e solta a vinheta que o Química do Poder está no ar. Falar de fórmula química é falar de três tipos de fórmulas diferentes. A primeira delas é a fórmula centesimal ou fórmula percentual. O próprio nome já dá a ideia do que está acontecendo. A fórmula centesimal ou fórmula percentual ela vai representar para a gente a porcentagem em massa de cada elemento naquela molécula. Olha o exemplinho que eu coloquei para você. C 40%, H 6,67% e O 53,33%. O que isso significa? Significa que 40% da massa dessa molécula é de carbono, 6,67% da massa dessa molécula é de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Segunda fórmula que você precisa saber é a fórmula mínima. E por que ela é chamada de fórmula mínima? Porque ela representa a menor proporção possível de elementos naquela molécula. Por exemplo, eu tenho uma molécula que a fórmula mínima dela é CH2O. Então significa que a proporção desses elementos é 1 de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Consequentemente, a partir dessa fórmula mínima, eu posso chegar na tal fórmula molecular, que é a fórmula real da molécula. É a fórmula que indica a quantidade exata de átomos de cada elemento. É o caso aqui, ó, do C6H12O6. Essa moléculazinha, que é a molécula de glicose, por exemplo, apresenta essa fórmula mínima e essa fórmula centesimal. E eu tenho 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Todas essas fórmulas podem ser calculadas e o vestibular gosta muito de cobrar de você como a gente calcula isso. Então, se você está afim de descobrir como a gente pode calcular todas essas fórmulas, fica com a continuação desse vídeo no próximo quadro. Separei aqui para você dois exemplinhos para a gente calcular juntos algumas fórmulas. Então, a primeira fórmula que a gente vai calcular é a fórmula centesimal do peróxido de hidrogênio. Para isso, a gente vai inicialmente calcular a massa molar desse óxido. Como a gente vai fazer isso? São 2 átomos de hidrogênio, então é 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 16, 32. 2 com 32, eu tenho aqui 34 gramas por mol, a massa molar do peróxido de hidrogênio. Com isso, essa é a massa da molécula toda. Se essa é a massa da molécula toda, esse é o meu 100%. Quanto de hidrogênio eu tenho aqui nesses 34? Não são 2 gramas? Então, 2 gramas é o equivalente à porcentagem de hidrogênio. Aí, calcular isso aqui é muito fácil e muito simples. Tá? Vamos fazer aqui, ó, multiplicação cruzada, rapidinho, não vamos nem simplificar. Eu tenho porcentagem de hidrogênio é igual a 2 vezes 100, que dá 200, dividido por 34. Isso aqui dá aproximadamente 5,9%. Tranquilo? 34 gramas equivale a 100%. Só a massa de oxigênio, 32 gramas. É a porcentagem dele. Nesse caso, a porcentagem de oxigênio é igual a 3.200 dividido por 34. Isso aqui dá 94,1%. Qual seria, então, a fórmula percentual, a fórmula centesimal do peróxido de hidrogênio? H, 5,9%, O, 94,1%. Tranquilo? Eu sei que você é esperto e eu sei que você já pensou
que você poderia ter calculado só o hidrogênio e depois ter retirado do hidrogênio o quanto falta para 100%, porque aí você já teria o oxigênio. Ai, que burro, dá 0 para ele. Com certeza você pode fazer isso. Fica tranquilo, você está pensando muito certo. Que é que eu devo dar um 0, Chaves, se ele respondeu corretamente? Aqui eu fiz assim, mais detalhado, só para você entender e ir pegando os macetes do negócio. Mas você pode apresentar essa resolução sem problema nenhum. Vamos para um outro exemplo? Um exemplo agora um pouquinho diferente. Nesse caso, eu estou dando para você a fórmula centesimal e estou pedindo para você calcular a fórmula molecular. Como você faz isso? Primeiro passo, você vai pegar as porcentagens. Nesse caso do carbono é 74,1%, do hidrogênio é 8,6% e do nitrogênio 17,2%. Você vai dividir essas porcentagens pela massa que você encontra na tabela. Nesse caso, você divide aqui por 12, aqui você divide por 1, e aqui você vai dividir por 14. Você vai encontrar nessa divisão 6,175. Nessa divisão você vai encontrar 8,6. E nessa divisão você vai encontrar 1,229. Depois que você encontrou esses valores, você vai para um próximo passo, uma próxima etapa, em que você divide todos esses valores encontrados pelo menor valor possível. Nesse caso, galera, eu quero que você divida isso aqui por 1,229. 1,229, 1,229. Quando você divide isso por esses valores, você encontra aqui 5 aproximadamente. Para o hidrogênio você vai encontrar 7 aproximadamente. E para o nitrogênio você vai encontrar 1. Então nós acabamos de calcular a fórmula mínima dessa moléculazinha. Nesse caso, a fórmula mínima aqui é C5H7N1. Então, essa é a fórmula mínima. Mas eu não quero calcular com você só a fórmula mínima. Eu quero calcular também a fórmula molecular. E para que eu calcule a fórmula molecular, eu preciso relacionar isso aqui com a massa molar. Como? Quantos carbonos eu tenho aqui? Não são 5? Então, a massa dessa molécula, a massa molar dessa molécula vai ser 5 vezes N, que é a quantidade real de átomos, vezes a massa do carbono. Então, calculando aqui, ó, junto comigo, 5 vezes N vezes 12, que é a massa do carbono, mais 7 hidrogênios vezes N vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Agora a gente finaliza com o nitrogênio. 1 vezes N vezes 14, que é a massa do nitrogênio. Tudão, galera, tem que dar 162. Então, fazendo essa continha, 5 vezes 12, 60N. 7 vezes 1, 7N. 1 vezes 14, 14N. Isso aqui é igual a 162. 60 com 14, 74. 74 com 7, 81. Então, eu sei que 81N é igual a 162. Beleza? Tranquilo? Esse 81 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, N é igual a 162 dividido por 81. N aqui vale 2. E aí, galera, se N vale 2, você precisa relacionar isso com a fórmula mínima. Colocando no lugar de N 2, o que a gente encontra? 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 2, 2. Então, a fórmula molecular desta estrutura é C10H14N2. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Não foi fácil?
Foi, né? Então é assim, sempre vai funcionar desse jeito. Você sempre vai relacionar a fórmula centesimal com a massa total e a massa dos elementos que você quer. E se você precisar, a partir dessa fórmula centesimal percentual, calcular as fórmulas mínimas e as fórmulas moleculares, você vai seguir esse passo a passo que acabamos de fazer juntos. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, não esqueça também de deixar um comentáriozinho para ajudar esse pretinho, ativa o sininho para não perder nada e indica para um amigo, para ele conseguir passar no vestibular e aprender mais de química junto com você. Um beijo muito grande no seu coração, te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!